Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você se sente às vezes pequeno e acha que não consegue dar conta de si mesmo? Isso não é problema. Afinal das contas, o mundo não é dos mais fortes. A ideia de que os mais fortes sobrevivem é uma ilusão, porque a criação não cuida de si mesma. Deus cuida da criação. E é por isso que os pequeninos é que chegarão à eternidade. Assim, vemos o Salmo 68, Salmo de Davi, versículos 5 e 6, Davi dizer que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. O homem se preocupa, principalmente em nossos dias, se preocupa muito com a ideia de ser maior. Há uma competitividade muito grande, concorrência. As pessoas entendem que elas precisam ser mais porque são os maiores que vencem. Mas se esquecem que até cuidar da própria vida é uma tarefa muito árdua. E há um Criador, todavia, que pode e que cuida de nós. Assim, nós vemos em Êxodo, capítulo 22, o Senhor mostrando o cuidado para com os pequeninos desde o início do seu povo. Versículo 21 diz assim: Deus ordenando ao povo de Israel como lei: Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Observe que o órfão, a viúva e o estrangeiro não tinha ninguém por eles. O órfão não tinha nem pai nem mãe para protegê-los. A viúva não teria um marido para cuidar dela. E o estrangeiro não teria família na cidade, porque ele vem de fora. E quem então defenderia sua causa? Esses três pequeninos seriam protegidos pelo Senhor, porque estavam ali procurando abrigo debaixo das asas de Deus. É assim, se por acaso qualquer um, não importa se grande e pequeno aos seus próprios olhos, maltratasse o estrangeiro, o órfão e a viúva, eles poderiam clamar a Deus e dizer: Senhor, estamos sendo maltratados. E Deus mesmo iria ser o juiz da causa deles, para defender, proteger e guardar. Sim. Davi, ele não foi órfão, obviamente também não viúva, e podemos dizer que em certa medida apenas ele foi estrangeiro. Não em Israel, mas ele passou aqui e ali no período em que fugia de Saul. Mas ele sentiu na pele o sofrimento, a solidão, tantas vezes como se fosse um órfão, uma viúva e um estrangeiro. Porque no período em que ele teve que fugir, ele precisou estar se escondendo do seu próprio povo, porque Saul o arrebanhava para matar Davi, que seria o rei de Israel. E Deus cuidou dele. Davi tinha no seu coração essa certeza: Deus cuida dos pequeninos, porque ele mesmo estava sendo cuidado pelo Senhor. Deus diz isso em Isaías 57:15, que ele está presente com o contrito, com o aflito, com o pequenino, que precisa de auxílio e conforto. Deus diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. O Deus da glória, o Deus majestoso, o Deus que é Senhor de tudo, é Ele quem está falando, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.
Que coisa tremenda! O Deus glorioso, o Deus grandioso, o Deus santo, justo, fiel, verdadeiro, poderoso, que criou todas as coisas, não despreza os pequeninos, não abandona nem o órfão, nem a viúva, nem o estrangeiro. Antes ele acolhe aquele que se humilha e é humilhado, para erguê-los e dar a eles um lugar certo, dar conforto, segurança no Senhor. Assim foi com a Ruth. A Ruth, moabita, que veio com Noemi para a terra de Israel, veio sem nada. Veio como uma viúva, veio como estrangeira. Quase que podemos dizer, também veio como órfã. Ela veio para se abrigar debaixo das asas do Senhor e encontrou um Pai. Não encontrou apenas um Deus que criou ninguém que estivesse apenas longe, mas um Deus de perto, um Deus que era o próprio Pai do seu povo. E encontrou de tal modo o abrigo em Deus, que Deus cuidou dela e providenciou tudo o que era necessário, e inclusive o resgatador. O Deus que cuida dos pequeninos, o Deus que não desampara os que estão aflitos, o Deus que conforta aqueles que estão abatidos. O Senhor Jesus, em Mateus 9, versículos de 10 a 13, nos mostra o seu cuidado para com estes pequeninos também. Ele veio para curar os doentes, ele assim diz. Diz o texto, e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Observe que eles eram abandonados, marginalizados. Os grandes desprezaram aqueles pequeninos. E então Jesus responde, mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é um cuidado. Chamar ao arrependimento é chamar ao começo de uma nova vida, é dar esperança, é alimentar a fé, é proporcionar uma vida. Jesus cuidando dos pequeninos. Você se sente pequenino? Você se sente como um órfão, como uma viúva? Você se sente como um estrangeiro? Existe alguém que cuida destes. Alguém que socorre, que conforta, que fortalece. Alguém que não abandona. Recorra a Ele. Peça ao Senhor que cuide de você, que dê graça para que você viva os seus dias e então glorifique a Deus numa terra que, de fato, uma vez que jaz no maligno, sempre será como uma terra estranha para nós, até que o Senhor volte e restaure toda a criação. A criação que está debaixo do pecado será sempre para nós como uma terra estranha, uma terra em que nós não somos exatamente os seus moradores, porque existe uma outra cidade, a Nova Jerusalém, a qual pertencemos. É dela que nós fazemos parte. Pertencemos à cidade de Deus. Portanto, não é estranho sermos estrangeiros nesta terra. Então, busque no Senhor o conforto, o auxílio, a graça para viver, porque Ele tem cuidado dos pequeninos. Ele habita com o abatido e contrito, para erguê-los, fortalecê-los, para que eles sigam na caminhada até o fim, até herdarem a maravilhosa promessa da vida eterna. Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor. Agradecemos por tudo, porque o Senhor nunca nos deixou. O Senhor anda conosco, tanto nos pastos verdejantes, quanto nos vales da sombra da morte. É o Senhor que nos livra dos muitos inimigos. É o Senhor que nos guarda nos muitos perigos. É o Senhor que nos ajuda nas muitas necessidades,
É o Senhor que nos conforta diante das muitas angústias da vida. E assim, os pequeninos, teu povo, ó Deus, seguem confortados pelo Senhor. Assim nos ajude a viver, ó Deus, firmes até o fim, para que glorifiquemos o teu nome na perseverança. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.